Por que a foto dessa moça está aqui? Ela mora na casa ao lado da minha. As flores que Mateus segurava, um buquê de crisântemos brancos, caíram de sua mão e se espalharam pelo chão de mármore frio. Seus olhos se arregalaram fixos e seu coração pareceu parar de bater por um instante. A mulher na fotografia era Sofia, sua esposa, declarada morta há 7 anos. Que palavras eram aquelas, ditas por uma menina que ele acabará de encontrar por acaso no mausoléu que visitava pela primeira vez em tanto tempo? Seria possível que Sofia estivesse viva? Ele não tinha como saber. Mas naquele momento, enquanto a verdade de 7 longos anos começava a vir à tona, ele sentia que sua vida inteira estava prestes a ser virada de cabeça para baixo. Sofia. Já se passaram 7 anos. A voz trêmula e embargada de Mateus ecoou pelo silêncio solene do mausoléu. Hoje marcava o 7º aniversário da morte de sua esposa, Sofia. Em suas mãos, antes de caírem, estava um buquê de crisântemos, as flores preferidas dela. O nicho de Sofia ficava no 3º andar da estrutura, no lugar que recebia a luz mais bonita do sol da manhã, um detalhe que ele havia insistido em pagar, mesmo quando não tinha quase nada. Mas lá, apenas a fotografia sorridente dela ocupava o espaço vazio. O corpo nunca fora encontrado, então a urna estava oca, um lembrete constante de sua perda incompleta. Na foto, o sorriso de Sofia ainda era radiante, mas o coração de Mateus se partia em 1000 pedaços cada vez que o via. Eu finalmente consegui, meu amor. Voltei ao topo, mas sem você aqui. Nada disso tem significado. Mateus não conseguiu continuar, abaixando a cabeça em um gesto de derrota. Ele havia alcançado o sucesso que tanto almejara, reerguendo seu império das cinzas, mas a pessoa com quem ele mais desejava compartilhar essa vitória não estava lá. A solidão de seu triunfo era um vazio que o consumia todos os dias. Foi então que ele ouviu passos pequenos e leves se aproximando pelo corredor. Quando Mateus ergueu o olhar, viu uma menina, de talvez uns 9 anos, parada, observando a foto de Sofia com uma curiosidade intensa. Olá, pequena. Quem é você? O que faz aqui sozinha? Mateus perguntou com uma voz suave, tentando não assustá-la. Era estranho ver uma criança desacompanhada em um lugar como aquele tão cedo pela manhã. A menina olhou para ele, seus grandes olhos castanhos cheios de uma inocência desarmada, e respondeu com naturalidade. Eu vim visitar meus pais. É o aniversário de morte deles. Tio, o senhor conhece essa moça? O coração de Mateus despencou. A menina apontava inequivocamente para a fotografia de Sofia. Ela era minha esposa. Faleceu há 7 anos. Naquele instante, as palavras seguintes da menina o atingiram como um raio, congelando onde estava. Não faleceu, não. Ela mora na casa ao lado da minha. As pupilas de Mateus se dilataram violentamente. Seus joelhos fraquejaram, e o chão frio do mausoléu pareceu girar sob seus pés. Oh! O quê? Isso é impossível. Sua voz falhou, um sussurro rouco. Ele pensou que talvez fosse uma brincadeira de criança, uma confusão. Olhou de novo para a foto de Sofia, depois para a menina, mas a expressão dela era de uma seriedade inabalável. É verdade. Ela cuida de mim como se fosse minha mãe. Ela é idêntica a essa foto. A voz clara e firme da menina quebrou o silêncio pesado do lugar. Mateus teve que se apoiar na parede de mármore para não desabar. O quê? Repita, por favor. Por favor, repita o que você disse. A voz de Mateus era um fio, um som que ele mal conseguiu extrair do fundo de sua alma. Em seus 45 anos de vida, nunca havia sentido um choque tão profundo. A menina inclinou a cabeça, confusa com a reação dele, e repetiu com a mesma certeza de antes. Essa moça. Ela mora na casa ao lado. As mãos dela são um pouco mais ásperas agora, mas o rosto. O rosto é exatamente igual ao da foto. Às vezes, parece que ela sente falta de alguém. Mateus agarrou os ombros da menina. Suas mãos tremiam tanto que ele mal conseguia controlar a força.
É verdade? Ela é realmente idêntica a esta pessoa? Sim, é ela mesma. Ela é muito boa para mim. Quando meus pais morreram no ano passado, se não fosse por ela, eu. Os olhos da menina se encheram de lágrimas. Mateus a soltou, dando um passo para trás. Sua mente era uma tela em branco. A esposa que ele chorou por 7 anos. Viva? Onde você mora? Você? Você pode me levar até lá? Havia um desespero palpável na voz de Mateus. Ele temia que a menina recusasse, que essa miragem de esperança desaparecesse. Sem hesitar, a menina assentiu. Claro. Ela sempre parece estar esperando por alguém. Talvez esse alguém seja o Senhor. Mateus seguiu a menina para fora do mausoléu. Seus passos eram apressados, mas ao mesmo tempo pesados, como se estivesse caminhando através da água. E se fosse mesmo Sofia? E se estivesse viva, por que nunca entrou em contato durante todos esses anos? Uma torrente de perguntas inundou sua mente. Ele colocou a menina em seu sedã preto de luxo e com as mãos trêmulas deu a partida. Quando inseriu o endereço no GPS, a tela mostrou o tempo estimado de chegada, 30 minutos. Ele respirou fundo, tentando acalmar o coração descompassado e começou a dirigir. O cemitério, visto pelo retrovisor, foi ficando cada vez menor, enquanto seu peito parecia prestes a explodir. Tio, o senhor está bem? A menina perguntou do banco do passageiro, com a voz carregada de preocupação. As mãos de Mateus, crispadas no volante, tremiam visivelmente. Sim, estou bem. Mas ele não estava nada bem. Seu coração batia de forma irregular, sua respiração era curta e superficial. A paisagem que passava pela janela era um borrão indistinto. E naquele momento as memórias de 7 anos atrás, trancadas em um cofre em sua mente, se romperam e vieram à tona de uma só vez. Ele se viu em seu antigo escritório. Naquela manhã, o telefone não parava de tocar. Sua secretária entrou correndo na sala, o rosto pálido como cera. Senhor, a construtora Vanguarda acabou de cancelar o contrato. O quê? Antes que ele pudesse se levantar, outro telefone tocou. Desta vez, era a Logística Horizonte. Eles também estavam rompendo o contrato. Como se tivessem combinado, um por um, todos os seus parceiros de negócios lhe viraram as costas. Na sala de reuniões, os rostos dos diretores eram uma máscara de desespero. Acabou mesmo? Perguntou o gerente de finanças com a voz trêmula. Mateus não conseguiu dizer nada. A empresa que ele construiu com sangue, suor e lágrimas por 10 anos estava desmoronando em menos de um mês. Sozinho na sala de reuniões vazia, ele afundou a cabeça entre as mãos, cercado por pilhas de documentos inúteis. Foi quando seu celular vibrou. O nome na tela fez seu sangue gelar. Ricardo Vargas. O presidente do Grupo Futuro, seu maior concorrente. Alô? E então, Mateus? Caiu na real? A voz do outro lado da linha pingava sarcasmo. Mateus cerrou os dentes. Foi você. Foi tudo obra sua. Obra minha? Não seja dramático. Eu apenas segui as regras do mercado. Os mais fortes sobrevivem. Mateus podia imaginar a cena, Ricardo Vargas em sua luxuosa sala na Avenida Faria Lima, com as pernas cruzadas, um sorriso arrogante no rosto. Mateus, ainda não é tarde. Me venda a sua tecnologia. Você não tem mais força para resistir. Nunca. Mateus respondeu, a voz carregada de fúria. Um suspiro de impaciência veio do outro lado. Então sua empresa morre hoje. Pense bem. Você tem uma família, não tem? A chamada foi encerrada. E como Ricardo havia dito no dia seguinte, os avisos de rescisão de contrato chegaram em uma avalanche. Poucos dias depois, um enorme adesivo vermelho com a palavra penhorado foi colado no portão de sua fábrica. Em meio a esse caos, seus pais ligaram. A voz de sua mãe estava embargada pelo choro. Mateus.
A Sofia. Ela desapareceu. Na praia. Naquele instante, os joelhos de Mateus cederam. O celular escorregou de sua mão e se estilhaçou no chão. Ele não podia acreditar. Não queria acreditar. A imagem daquela noite na praia invadiu sua mente com uma clareza brutal. O vento frio e cortante do litoral de Ubatuba, o som furioso das ondas quebrando, e abandonado na areia, um único pé do tênis de Sofia. Um tênis rosa, seu favorito. Sofia. Sofia. Ele gritou até sua garganta ficar em carne viva, mas apenas o eco do mar respondeu. Com uma lanterna, ele vasculhou a costa por horas, mas o único vestígio de sua esposa era aquele sapato solitário. Mateus caiu de joelhos na areia, apertando o tênis contra o peito, e uivou sua dor para a escuridão. A busca durou uma semana. A guarda costeira, equipes de resgate, até cães farejadores foram mobilizados, mas nada foi encontrado. Nem corpo nem pistas. Sofia havia sido engolida pelo oceano. O velório foi realizado com um caixão vazio. Apenas sua foto sorridente estava lá. Foi quando alguém se aproximou. Era o assistente de Ricardo Vargas. Senhor Mateus, meus pêsames. O homem colocou uma pasta preta sobre a mesa à sua frente. O senhor Vargas disse que esta é sua última chance. Venda a tecnologia mesmo que por uma ninharia. O senhor vai precisar do dinheiro para o funeral. Mateus ergueu a cabeça lentamente. Seus olhos estavam injetados de raiva, mas a realidade era esmagadora. Sua conta bancária estava zerada, e os credores já o perseguiam até mesmo no velório. Com as mãos trêmulas, ele abriu a pasta. Era o contrato de venda da tecnologia que ele desenvolveu por uma década por uma fração de seu valor. Mateus mordeu o lábio com tanta força que sentiu o gosto de sangue. E então, ele assinou. No momento em que a tinta manchou o papel, ele soube que havia perdido tudo, sua empresa, sua esposa, sua dignidade. Os 7 anos seguintes foram um inferno. Ele recomeçou em um kitnet mofado na periferia. No inverno, o aquecedor mal funcionava e ele podia ver a própria respiração no ar gelado. Sua mesa estava sempre coberta com projetos de novas tecnologias, mas encontrar investidores era como procurar uma agulha num palheiro. O Mateus? Aquele cara está falido. Ninguém queria apostar nele. Mas Mateus não desistiu. Não podia desistir. A memória de Sofia e o desejo de vingança contra Ricardo Vargas eram o combustível que o mantinha de pé. O tempo passou e finalmente uma oportunidade surgiu. Uma pequena empresa de capital de risco se interessou por sua nova tecnologia. Com as mãos trêmulas, ele apresentou seu protótipo. Viu os olhos dos investidores mudarem. No momento em que assinou os novos contratos, suas mãos ainda tremiam, mas havia fogo em seu olhar. Mateus se reergueu. Da sala da presidência de sua nova empresa, a Inovatec, em um arranha-céu na Avenida Paulista, ele olhava para as luzes de São Paulo e pensava: consegui, Sofia. Eu consegui, mas o sucesso solitário era silencioso demais. Não havia ninguém para parabenizá-lo, ninguém com quem compartilhar sua alegria. Tio. A voz da menina o trouxe de volta à realidade. Ele se deu conta de que estava ofegante, o suor escorrendo por sua testa. As memórias eram tão vívidas que pareciam ter acontecido ontem. Olhou para o GPS, faltavam 3 minutos. Quanto mais perto chegava, mais seu coração acelerava. Tio, estamos quase lá. Disse a menina, que se chamava Lara. Pela janela começaram a surgir prédios mal acabados e vielas estreitas. Certo. Vamos lá. Mateus respondeu com dificuldade. O carro entrou em um beco tão apertado que ele teve que parar. Desligou o motor e ficou ali paralisado por um longo momento. Tio? Lara o chamou preocupada. Mateus ergueu a cabeça. Diante dele, uma colina coberta de casas improvisadas, uma sobre a outra, formava a paisagem de uma favela. Em algum lugar ali Sofia poderia estar. A ideia fez seu peito doer de ansiedade.
Sua esposa que ele reencontraria depois de 7 anos. Como ela estaria? Com as mãos trêmulas, Mateus abriu a porta do carro. O momento do destino havia chegado. Com as pernas bambas, Mateus subiu a escadaria íngreme de cimento. Lara ia na frente guiando com agilidade. Os degraus estavam rachados em vários pontos, e o corrimão de ferro enferrujado balançava perigosamente. É ali. A menina apontou para o topo. Finalmente chegaram ao fim de um beco. Lara parou em frente a um portão azul claro. Minha casa é aqui. A tia mora na casa ao lado. Ela indicou um portão cinza logo ao lado. A tinta estava descascada, revelando o metal enferrujado por baixo. O olhar de Mateus ficou fixo naquele portão. Sofia estaria mesmo ali dentro? Lara, percebendo a tensão em seu rosto, disse em voz baixa. Tio, fale com calma, ok? Ela também vai ficar muito surpresa. Ela se virou para entrar em casa, mas parou por um instante. Ela é uma pessoa muito boa. Deve ter sofrido muito todo esse tempo. A menina lhe deu um último sorriso de encorajamento e entrou, fechando o portão azul atrás de si. O som do trinco ecoou pelo beco. Agora Mateus estava sozinho. Parado diante do portão cinza, ele fechava e abria os punhos trêmulos. 7 anos. Todo esse tempo estava comprimido naquele espaço, separado dele por uma simples folha de metal. Ele respirou fundo, mas seu coração se recusava a se acalmar. Pelo contrário, batia mais forte e mais rápido. Suor frio brotou em sua testa, e suas palmas estavam úmidas. Sofia, é você mesmo? As palavras que ele ensaiou mentalmente inúmeras vezes se embaralharam em sua cabeça. O que ele deveria dizer primeiro? Deveria questioná-la por não ter entrado em contato? Ou deveria simplesmente abraçá-la? Mateus levantou a mão trêmula em direção à campainha. Mas hesitou, incapaz de pressionar o botão. E se fosse outra pessoa? E se a menina tivesse se enganado? A simples ideia fez seus joelhos fraquejarem. Não. O olhar daquela criança era verdadeiro. Ele respirou fundo mais uma vez e apertou a campainha. O som agudo e claro quebrou o silêncio do beco. Seguiu-se um silêncio profundo. O tempo parecia se arrastar. Mateus prendeu a respiração, esperando. E se não houvesse ninguém em casa? Ou se ela não quisesse abrir? Então, ele ouviu um ruído vindo de dentro. Passos. A princípio distantes, depois cada vez mais próximos, até pararem bem atrás do portão. Mateus sentiu seu corpo inteiro enrijecer. Ouviu o som da fechadura girando. O pequeno clique soou como um trovão em seus ouvidos. E o portão começou a se abrir lentamente. Quem? A voz parou no meio da palavra. O rosto que apareceu na fresta. O coração de Mateus pareceu parar. 7 anos haviam se passado, mas era inconfundivelmente ela. Sofia. Estava mais magra, com pequenas rugas ao redor dos olhos, mas aquele olhar. Aquele olhar não havia mudado. É a Sofia de verdade. Mesmo vendo com seus próprios olhos, ele não conseguia acreditar. Pescou várias vezes pensando ser um sonho. Mas Sofia continuava ali. Respirando, tremendo, viva. Algo caiu da mão dela. Uma bacia de plástico. Os pregadores de roupa que estavam dentro se espalharam pelo chão de cimento. O som seco quebrou o silêncio paralisante. E com esse som, a mente de Mateus clareou. Não era um sonho. Não era uma alucinação. A mulher à sua frente era, sem sombra de dúvida, Sofia. Viva, real, respirando. O que? O que você está fazendo aqui? A voz de Sofia era quase inaudível. Ela o olhava com uma expressão de completa incredulidade. Mateus tentou abrir a boca, mas nenhum som saiu. Era como se sua garganta estivesse completamente fechada. Ele queria estender a mão, tocá-la, confirmar que ela era real, que seu corpo tinha calor. Mas suas mãos tremiam tanto que ele não conseguia movê-las.
lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Sofia. Ela cobriu a boca com a mão, mas não conseguiu conter os soluços. Me desculpe. Me desculpe. Aquela voz. A mesma voz de que sentirá tanta falta por 7 anos. O peito de Mateus se contraiu dolorosamente. Sofia continuava repetindo as mesmas palavras, as pernas perdendo a força, fazendo-a se apoiar no batente do portão antes de deslizar para o chão. Só então Mateus conseguiu se mover. Ele estendeu a mão instintivamente para ampará-la, mas hesitou no último segundo. E se, ao tocá-la, ela desaparecesse como fumaça? O medo o paralisou. Mas Sofia não desapareceu. Estava ali, sentada no chão, chorando. Sofia. Ele finalmente conseguiu dizer o nome dela. O nome de sua esposa, que não pronunciava daquela forma há 7 anos. Em uma única palavra estavam contidos a saudade, a raiva, o amor e o alívio. Sofia não conseguia parar de chorar, seus ombros sacudindo com os soluços. Mateus se ajoelhou na frente dela, examinando seu rosto. De perto, as marcas do tempo eram visíveis. Suas mãos, antes brancas e macias, estavam ásperas com unhas mal cuidadas. Vestia uma camiseta velha e calças largas. A imagem da Sofia sempre impecável de 7 anos atrás não existia mais. Mas era ela. Aquela mulher era sua esposa. Você estava viva. A voz de Mateus tremeu. Não era uma pergunta, era uma constatação. Um fato que ele agora via com os olhos, ouvia com os ouvidos e era forçado a aceitar. Você estava viva esse tempo todo. Com a mão trêmula, ele tocou suavemente o rosto dela. Estava quente. Molhado de lágrimas, mas inegavelmente quente. Por quê? Por que você está vivendo assim? Uma onda de emoções, uma mistura de raiva e tristeza, o dominou. Depois de um longo tempo chorando, Sofia finalmente se levantou. Enxugando as lágrimas com as costas da mão trêmula, ela disse: Entre. Não podemos ficar aqui. Mateus se levantou lentamente. Vê-la virar as costas e entrar em casa foi outra punhalada em seu coração. Os ombros de Sofia, que sempre foram retos e orgulhosos, estavam agora curvados pelo peso da vida. Ao entrar, um espaço pequeno e precário se revelou. O papel de parede estava se soltando em vários lugares, e os móveis eram todos velhos e gastos. Sofia olhou para Mateus da cabeça aos pés. O terno de grife, o relógio caro, o cabelo perfeitamente penteado. Aquele não era o homem endividado e perseguido por credores de 7 anos atrás. Você conseguiu. Você realmente se reergueu. Uma parte de seu coração se aqueceu. Um alívio por saber que o motivo de sua partida não tinha sido em vão. Mas ao mesmo tempo, uma dor aguda a atingiu. Ela estava ali, em um estado tão miserável enquanto ele. Sente-se aqui. Sofia apontou para uma pequena mesa. Havia apenas 2 cadeiras, uma delas com uma perna bamba. Mateus sentou-se com cuidado. Sofia foi até a cozinha e começou a ferver água. Suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia segurar a chaleira. Enquanto pegava os copos, pensou: preciso contar. Não posso mais esconder o segredo que guardou por 7 anos. O fardo que carregou sozinha. Era a hora de se livrar dele. Não, ela precisava se livrar dele. Agora que Mateus a encontrara, não havia mais como se esconder atrás de mentiras. Suas mãos tremiam incontrolavelmente. Como ele reagiria depois de ouvir a verdade? Ele a perdoaria? Ou a odiaria? Ela estava apavorada. Mas sabia que se não contasse a verdade agora, se arrependeria pelo resto da vida. Sofia colocou 2 copos de água sobre a mesa e sentou-se em frente a ele. A conversa que antes fluiria naturalmente agora era desconfortável e pesada. O peso de 7 anos de silêncio pairava entre eles. O que aconteceu? Mateus foi o primeiro a quebrar o silêncio. Sua voz era baixa e trêmula. Sofia respirou fundo.
Seus olhos ainda estavam vermelhos e inchados e seus lábios tremiam. Ela segurou o copo com força. E então, lentamente ergueu a cabeça e olhou diretamente para Mateus. Eu vou contar. Sua voz tremia, mas seu olhar era firme. Vou contar porque tive que partir. Porque não pude entrar em contato. Vou contar tudo o que escondi por 7 anos. A voz de Sofia era um sussurro frágil, mas carregava o peso da verdade guardada por 7 longos anos. Mateus pousou o copo e a encarou, o coração batendo forte no peito. Finalmente, ele teria as respostas. Por que ela o abandonou? Por que fingiu estar morta? Naquele dia, eu saí do trabalho mais cedo. Sabia que você estava passando por um momento difícil, então queria pelo menos jantar com você. A voz de Sofia o transportou para o passado, para uma noite de 7 anos atrás. Era outono, as noites chegavam mais rápido, e embora fossem pouco mais de 6 da tarde, a rua já estava escura. Sofia tinha passado no mercado e caminhava para casa. Ao entrar em sua rua, um sentimento de apreensão a dominou. Um sedã preto estava estacionado onde normalmente não havia nada, e ao lado dele, um homem de terno a esperava. A luz do poste iluminou seu rosto. Sofia prendeu a respiração. Ricardo Vargas. O presidente do Grupo Futuro, o homem que seu marido tanto odiava. O que ele estava fazendo ali? Quando Sofia tentou se virar, Ricardo falou primeiro. Senhora Sofia, um momento. Sua voz era suave, mas carregava uma pressão inegável. Com as pernas trêmulas, Sofia parou. O senhor me conhece? Claro que conheço. Você é a esposa de Mateus, não é? Ricardo se afastou do carro e caminhou lentamente em sua direção. Sofia instintivamente apertou a sacola de compras contra o peito como se fosse um escudo. O que o senhor quer? Vou direto ao ponto. Ricardo ergueu levemente o queixo. Aquele olhar arrogante fez Sofia se encolher. Hoje à tarde, seu marido perdeu o último contrato que lhe restava. Agora, é realmente o fim. O rosto de Sofia ficou pálido. De manhã, quando saiu, Mateus ainda parecia esperançoso. Mentira. Mateus ainda. Mentira? Veja você mesma. Ricardo pegou o celular e mostrou a ela uma série de e-mails. Eram as notificações de cancelamento de contrato. Todos dos principais clientes da empresa de Mateus. As pernas de Sofia fraquejaram. A sacola de compras quase caiu de suas mãos. Por quê? Por que está fazendo isso conosco? O que fizemos de errado? Errado? Bem, são apenas negócios. Um canto da boca de Ricardo se curvou para cima. Aquele sorriso frio deu um calafrio em Sofia. Mas eu posso ajudar. Posso ajudar Mateus a se reerguer. O que o senhor quer dizer? Sofia perguntou com a voz trêmula. Ricardo se aproximou mais um passo. Sofia recuou, mas suas costas já estavam contra o muro. Aquela tecnologia que ele tem. Eu a comprarei. Por um bom preço. O suficiente para pagar todas as dívidas e recomeçar. Mateus nunca venderia. Aquilo é o trabalho de 10 anos da vida dele. E esse é o problema. A voz de Ricardo de repente ficou gélida. Seu marido vai resistir até o fim. Por puro orgulho. Ele fez uma pausa, olhando-a nos olhos. E por sua causa. O quê? É porque ele tem uma esposa que ama que ele continua lutando. Pelo senso de responsabilidade de proteger a família, ele vai insistir nesse erro até o fim. Ricardo deixou a frase no ar com um tom sinistro. O coração de Sofia gelou. Ponto até que ele desmorone completamente. E então, ninguém poderá salvá-lo. Mas se ele desistir agora e fizer um acordo comigo, pelo menos terá uma chance de se reerguer. E o que eu deveria fazer? Havia desespero na voz de Sofia. Ricardo tirou um cartão de visitas preto do bolso. Você precisa desaparecer. O quê?
Exatamente o que ouviu. Se você desaparecer da vida de Mateus, ele não terá mais motivos para lutar. Ricardo estendeu o cartão na direção dela. Sofia o encarou, incrédula. Isso é loucura. Como pode sequer pensar em algo assim? Não é loucura. É o método mais eficaz. O cartão caiu aos pés de Sofia. Este homem lhe dirá tudo o que precisa fazer. Eu nunca vou abandonar meu marido. Sofia recusou firmemente, mas Ricardo não se abalou. Então vocês afundarão juntos. Serão perseguidos por credores até que... Ah, é mesmo. Ricardo acrescentou como se tivesse se lembrado de algo. Alguém como Mateus com tanto orgulho pode acabar fazendo uma escolha perigosa. A culpa de falhar nos negócios e arrastar a esposa para a miséria. Você acha que ele suportaria? O sangue sumiu do rosto de Sofia. Conhecendo o temperamento de Mateus, aquilo era perfeitamente possível. Ele nunca suportou a ideia de que os outros sofressem por sua causa. O tempo está se esgotando. Em 2 dias, o mandado de penhora do tribunal será executado. Ricardo disse, voltando para o carro. Se quer salvar Mateus, faça a escolha inteligente. O sedã preto desapareceu pela rua. Sofia desabou ali mesmo, sem forças para ficar de pé. O cartão de visitas preto no chão chamou sua atenção. Um nome Sérgio e um número de telefone. Com as mãos trêmulas, ela o pegou. De volta ao presente, Sofia ergueu o rosto molhado de lágrimas. Naquela noite eu achei que ia enlouquecer. Para salvar você, eu teria que desaparecer. Ter que fazer uma escolha como essa. Mateus cerrou os punhos com força, olhando para os ombros trêmulos de sua esposa. Ricardo Vargas. O nome ficou gravado em sua mente. O início de toda a tragédia de 7 anos atrás era aquele homem. Sofia parou por um momento, respirando fundo. E o que ela contou a seguir foi uma verdade ainda mais cruel do que a tragédia que Mateus imaginava. Os dias que se seguiram ao encontro com Ricardo foram um verdadeiro inferno. A partir daquela noite, Sofia não conseguiu mais dormir. Quando fechava os olhos, o olhar frio de Ricardo a assombrava, e a imagem de Mateus desmoronando surgia em seus pesadelos. Na mesa de cabeceira, o cartão de visitas preto a encarava. O nome Sérgio parecia queimar em sua retina. Ela o pegou e largou dezenas de vezes. Eu preciso contar ao Mateus, pensava. Com as mãos trêmulas, ela pegava o celular. O número de Mateus aparecia na tela, mas ela não conseguia apertar o botão de chamada. No momento em que eu contar, ele vai tentar enfrentar Ricardo. E as coisas vão piorar ainda mais. No final, ela sempre desistia. Com Mateus já no limite, uma notícia como essa poderia levá-lo a fazer algo imprudente por raiva. Na manhã do 3º dia, Sofia tomou sua decisão. O reflexo no espelho era de uma mulher exausta. Olheiras profundas marcavam seu rosto, e seus lábios estavam secos e rachados. Com a mão trêmula, ela descou o número do cartão. Após 2 toques, uma voz masculina desconhecida atendeu. Alô? Sou Sofia. O senhor Ricardo Vargas. Eu estava esperando. Hoje, às 3 da tarde. No café perto da Marginal Pinheiros. A ligação foi encerrada abruptamente. Sofia ficou olhando para o celular, atordoada. Às 3 da tarde, ao chegar ao local combinado, um homem de meia-idade em um terno cinza a recebeu. Rosto inexpressivo, olhar frio. Ele se apresentou como Sérgio e a conduziu a uma mesa nos fundos. Tomou sua decisão? A pergunta foi direta. Sofia abaixou a cabeça. Meu marido. Ele realmente pode ser salvo? O senhor Vargas cumpre o que promete. Assim que você desaparecer, Mateus venderá a tecnologia e terá a chance de se reerguer. O intermediário tirou alguns documentos de uma pasta. O método é simples. Vamos forjar um desaparecimento. Deixaremos rastros que sugiram suicídio. A partir daí, você começará uma nova vida em outro lugar.
e nunca poderá voltar. Para todos os efeitos, você estará morta. Lágrimas escorreram dos olhos de Sofia. Sérgio continuou impassível. Precisaremos da cooperação de seus sogros. Eles terão que registrar o boletim de ocorrência de desaparecimento. Seu marido estará em choque demais para fazer isso. Portanto, seus pais. Sofia não conseguiu responder. Ter que pedir algo tão terrível às pessoas que a tratavam como uma filha. Os detalhes serão enviados por mensagem. Sérgio se levantou. Não há mesmo outra maneira? Sofia perguntou desesperada. Ele parou e se virou. Se houvesse, a senhora estaria aqui? Com isso, ele se foi. Sofia ficou sozinha, chorando por um longo tempo. Alguns dias depois, de madrugada, Sofia saiu de casa com uma pequena mala. Mateus ainda estava na empresa, virando a noite. Ao fechar a porta da frente, ela olhou para trás uma última vez. Era uma casa para a qual nunca mais poderia voltar. O caminho até a casa de seus sogros nunca pareceu tão longo. O ar da madrugada estava frio, mas a testa de Sofia estava coberta de suor. Ela tocou a campainha. Pouco depois, uma luz se acendeu. Sua sogra, ao abrir a porta e ver a nora naquele estado, ficou alarmada. Sofia, minha querida, o que faz aqui a essa hora? Ao ver o rosto pálido da nora, ela soube que algo grave havia acontecido. Você está tão magra. O que houve? Entre. Seu sogro também apareceu na sala. O olhar preocupado dos dois partiu o coração de Sofia. Sem pais, eles eram os únicos pais que ela conhecia. Mãe. Pai. Eu preciso lhes contar uma coisa. Ao ouvir a voz trêmula de Sofia, a expressão deles ficou séria. O que foi, minha filha? Mateus sabe disso? Perguntou o sogro. Sofia balançou a cabeça. E com a voz embargada contou tudo. O encontro com Ricardo Vargas, a chantagem, a proposta do intermediário. O rosto de sua sogra foi ficando cada vez mais pálido. Seu sogro cerrou os punhos, furioso. Aquele desgraçado. Vamos à polícia agora mesmo. Não, pai, não podemos. Sofia o interrompeu. Ricardo sabe de tudo sobre o Mateus. A agenda da empresa, os clientes, até nosso telefone de casa. Se ele quiser, pode machucar o Mateus a qualquer momento. Mas isso não significa que você precise se fingir de morta. A sogra choramingou. Sofia se ajoelhou. Mãe, pai, por favor. Eu preciso desaparecer para que o Mateus possa viver. Só assim Ricardo o deixará em paz, e ele poderá se reerguer. Não. Isso não. A sogra segurou as mãos de Sofia, chorando. Nós vamos protegê-lo. Por que você tem que fazer um sacrifício desses? Mãe. Sofia também chorava. Eu também não tive pais, eu estava sozinha. E vocês me acolheram como uma filha. Como posso retribuir essa bondade? O sogro desabou em uma cadeira, com a cabeça entre as mãos. É nossa culpa, somos fracos demais para te proteger. Não, pai. Esta é a minha escolha. Uma escolha por quem eu amo. Sofia ergueu o rosto manchado de lágrimas e implorou. Quando eu desaparecer, por favor, registrem o boletim de ocorrência. E nunca jamais contem a verdade ao Mateus. Por favor. Os sogros seguraram as mãos da nora e choraram por um longo tempo. A dor de ter que deixar sua filha de coração partir daquela maneira era insuportável. Não há mesmo outra maneira, minha filha? A sogra perguntou uma última vez. Sofia sorriu tristemente e balançou a cabeça. Me desculpem, mãe. Eu sinto muito. A madrugada começava a clarear. Sofia se levantou e fez sua despedida final. Obrigada por tudo. Por me amarem como uma filha. Sofia. A sogra agarrou seu braço, como se temesse que se a soltasse, nunca mais a veria. Mas você vai poder voltar, não vai? Um dia.
Um dia nos veremos de novo, certo? Sofia não conseguiu responder. Apenas soltou gentilmente a mão da sogra e se curvou em uma reverência. Mãe e pai, se cuidem. Por favor, fiquem bem. Os sogros observaram a silhueta de Sofia se afastar pela rua escura. Eles ficaram parados ali até que ela virou a esquina e desapareceu. Nós falhamos com ela. O sogro soluçou. A sogra se apoiou no ombro do marido, chorando silenciosamente. Saindo de suas memórias, Sofia enxugou as lágrimas com um lenço e disse: Esse foi o último dia em que vi seus pais. Mesmo depois de 7 anos, meu coração dói só de pensar neles. Mateus ouvia tudo, o corpo inteiro tremendo. Seus pais carregaram esse segredo por tanto tempo. A dor que devem ter sentido. Mãe. Pai. A voz de Mateus falhou. Tudo aquilo foi um sacrifício para salvá-lo. Sofia fechou os olhos por um momento e, ao abri-los, continuou a história com cautela. Depois de sair da casa dos seus pais, o que eu fiz foi... Naquela madrugada, assim que saiu da casa dos sogros, Sofia pegou o celular com as mãos trêmulas. Descou o número do cartão. Alô? Sou eu, Sérgio. Estou pronta. Eu vou desaparecer. A voz do outro lado era desprovida de emoção. Hoje, às 11 da noite. No galpão abandonado na Zona Leste. Endereço por mensagem. A chamada terminou. Sofia ficou parada, olhando para o céu. Um céu sem estrelas, escuro como o futuro que a esperava. Naquela noite, ela chegou ao local combinado. O velho galpão emanava uma aura sinistra. Lá dentro, Sérgio a esperava. Pontual. O intermediário a examinou de cima a baixo. E então, com um tom profissional, disse: a partir de agora, os vestígios de Sofia serão completamente apagados deste mundo. Entendido? Sofia assentiu. Ele estendeu a mão. O celular. Assim que ela entregou o aparelho, Sérgio o jogou no chão e o esmagou com o pé. Estilhaços de plástico voaram para todos os lados. Os registros de chamadas já foram adulterados. Sua última localização registrada será um penhasco na costa. Ele apontou para a mala dela. Mostre-me os objetos que você costuma carregar. Com as mãos trêmulas, Sofia abriu a mala. Carteira, chaveiro, uma pequena nécessaire. Vestígios de sua vida cotidiana. Sérgio selecionou alguns itens. Um tênis rosa, um elástico de cabelo que Mateus lhe dera e um porta-cartões. Isso é o suficiente. Ele colocou os objetos em um saco plástico. Por volta das 2 da manhã, vou espalhá-los pela praia. Para parecer natural, como se tivessem sido trazidos pelas ondas. Sofia chorou ao ver seus pertences serem ensacados. Aquele tênis em especial, era o que ela sempre usava para caminhar com Mateus. Agora, o trajeto de fuga. Ele abriu um mapa. A partir daqui, é um ponto cego para as câmeras de segurança. Siga apenas por este caminho e sua imagem não será registrada em lugar nenhum. Sofia tentou memorizar o labirinto de becos. Um único erro não seria tolerado. Por último, escreva isso. Ele lhe deu papel e caneta. Uma carta para seus sogros. Será entregue após o seu desaparecimento. Com a mão trêmula, Sofia pegou a caneta. O que escrever? Que palavras poderiam consolar seus corações? Mãe, pai, me desculpem. Sinto muito por não haver outra maneira. Obrigada por me amarem como uma filha. Por favor, cuidem do Mateus. Fiquem bem. Era uma carta curta, mas as lágrimas não pararam de cair enquanto ela escrevia. Sérgio colocou a carta em um envelope. Agora vá. E não olhe para trás. Sofia respirou fundo uma última vez. E sem olhar para trás, caminhou para a escuridão, deixando seu nome e sua vida para trás. Na manhã seguinte, às 8 horas, seus sogros, como combinado, foram à delegacia. Com os olhos ainda inchados, a sogra disse ao policial: Minha nora.
Não temos notícias dela desde ontem. Ela não está em casa. Desde quando ela está incomunicável? Desde ontem à tarde. O celular dela está desligado. O sogro acrescentou com a voz trêmula. Ela estava muito estressada ultimamente por causa dos problemas na empresa do meu filho. A polícia imediatamente registrou o desaparecimento. 1 hora depois, a ligação foi feita para Mateus. Ele estava em outra cidade, para uma reunião importante, mas cancelou tudo no instante em que atendeu. O quê? A Sofia desapareceu? Sim, senhor Mateus. Sua esposa está desaparecida desde ontem. Estamos iniciando as buscas, o senhor precisa vir. Antes que o policial terminasse, Mateus já estava no carro. 3 horas de viagem até São Paulo. Um tempo que pareceu uma eternidade. Sofia, por favor, esteja bem. Às 2 da tarde, ao chegar ao local das buscas na costa, as pernas de Mateus fraquejaram. A guarda costeira e as equipes de resgate se moviam apressadamente. Cães farejadores vasculhavam a areia. Encontramos isso aqui. Um policial mostrou um tênis rosa. É da Sofia. A voz de Mateus falhou. Era, sem dúvida, o tênis de sua esposa. Também encontramos isso. O elástico de cabelo e o porta-cartões. Mateus caiu de joelhos. Não. Não pode ser. Ele agarrou a areia fria, uivando de dor. Sofia! Sofia! Ele gritou até sua garganta rasgar, mas apenas o som das ondas respondeu. Enquanto as buscas continuavam, um policial se aproximou com cautela. Senhor Mateus, não podemos continuar por muito mais tempo. A correnteza é muito forte. Por favor, procurem mais um pouco. Por favor. Ele implorou, mas a realidade foi implacável. Sua mãe o abraçou por trás, soluçando. Seu pai abaixou a cabeça, os ombros tremendo. Mateus não conseguia dizer nada. A culpa por não ter protegido sua esposa o esmagava. Vamos guardá-la em nossos corações, meu filho. Vamos viver com ela em nossos corações. Ao ouvir as palavras da mãe, os 3 choraram juntos. A partir daquele dia, Mateus se tornou outra pessoa. Perdeu o sorriso, evitou as pessoas. Mergulhou no trabalho, como se tentasse esquecer a saudade e a culpa. Ao terminar sua história, Sofia enxugou as lágrimas com as costas da mão e olhou para Mateus. E foi assim que eu me tornei uma pessoa que não existia mais. Eu sabia o quanto você e seus pais sofreriam, mas eu não tive escolha. Mateus finalmente entendeu o peso que ela carregou por 7 anos. Lágrimas se formaram em seus olhos. Então, depois de abandonar o nome Sofia, eu vim para esta favela. A voz de Sofia era calma, mas continha o peso de 7 anos de sofrimento. Naquela noite, 7 anos atrás, após sair do galpão escuro, ela pegou o primeiro ônibus da madrugada para longe de São Paulo, para uma pequena cidade no interior. Durante toda a viagem, ela nunca olhou para trás. Se olhasse, sentia que desmoronaria. O lugar onde chegou era um bairro pobre. Ruas estreitas e casas precárias amontoadas em uma colina. Sofia não procurou uma imobiliária, apenas caminhou pelas vielas procurando por placas de aluga-se. Precisava de um lugar que não exigisse documentos ou um depósito alto. Depois de 3 dias, encontrou um quarto minúsculo com banheiro compartilhado. O papel de parede estava descascado, a janela não fechava direito. Mas para Sofia, até aquilo era um luxo. Ter um teto para se esconder já era motivo de gratidão. Na primeira noite, ela se sentou no chão vazio, abraçando os joelhos. O céu estranho lá fora, a ausência da voz do marido. Seu coração parecia se partir. Onde você está agora? O quanto está sofrendo? Mas ela não podia chorar. Se chorasse, desmoronaria. Sofia cerrou os dentes e fechou os olhos. E prometeu a si mesma: Sofia não existe mais. Pelo bem do Mateus, eu nunca posso voltar. No dia seguinte, ela começou a procurar emprego.
Mas sem documentos as opções eram poucas. Lavar pratos em restaurantes, limpar prédios, distribuir panfletos. Ela vivia de bicos, um dia de cada vez. Houve um dia em que trabalhou na cozinha de um restaurante das 5 da manhã às 7 da noite. Suas mãos ficaram vermelhas e inchadas pela água quente, e suas costas doíam como se fossem quebrar. A diária era de R$ 50. Sofia segurou o dinheiro com força e voltou para seu quarto. Com isso consigo sobreviver por uma semana. Viver sozinha era mais solitário do que ela jamais imaginara. Ninguém para conversar, ninguém para perguntar como ela estava. 6 anos se passaram assim. A vida de Sofia era monótona. Acordar de madrugada para trabalhar, voltar à noite para dormir. Era tudo. Às vezes, quando ouvia as risadas de famílias na casa ao lado, ela afundava o rosto no travesseiro e chorava em silêncio. Será que o Mateus está bem sem mim? Todas as noites, ela pensava no marido. As caminhadas no Parque Ibirapuera, os cafés da manhã juntos, os momentos em que riam. Tudo se tornará uma memória inalcançável. Mas ela não podia voltar. Se voltasse, seu marido cairia novamente nas garras de Ricardo Vargas. Me desculpe, Mateus. Esta é a única maneira de te proteger. 1 ano atrás, na primavera. Sofia estava voltando tarde do trabalho quando viu uma menina agachada em frente à porta da casa ao lado, chorando. Tinha uns 9 anos. O que foi? Você se machucou? Sofia perguntou com cuidado. A menina ergueu o rosto banhado em lágrimas. Meus pais. Eles sofreram um acidente. Eu preciso ir para o hospital, mas estou com medo de ir sozinha. O coração de Sofia apertou. Qual hospital? A tia vai com você. Ela pegou a mão da menina e correu para o hospital. O táxi era caro, mas não era hora de pensar nisso. A emergência do hospital era um caos. Na frente da UTI, os familiares esperavam com rostos ansiosos. Você é a responsável por ela? Uma enfermeira perguntou. Sofia hesitou por um momento, mas assentiu. Sim, sou eu. Elas entraram na UTI. Em 2 camas lado a lado, um casal estava deitado, coberto de bandagens. A menina Lara soluçava entre as camas. Mamãe. Papai. O médico se aproximou e disse em voz baixa. Sinto muito. Fizemos o nosso melhor, mas o acidente foi muito grave. A mãe de Lara abriu os olhos com dificuldade. Olhando para Sofia, ela sussurrou. Por favor. Cuide da nossa Lara. Ela estendeu a mão trêmula e segurou a de Sofia. A mão estava fria como gelo. Por favor. Cuide da nossa menina. Com essas palavras, a força se foi de sua mão. O pai, na cama ao lado, já havia falecido. Mamãe. Mamãe. O grito de Lara ecoou pela UTI. Sofia abraçou aquele corpo pequeno com força. Nenhuma palavra poderia confortá-la, então ela apenas a abraçou. O funeral foi simples. No dia seguinte ao enterro, Lara dormiu no pequeno quarto de Sofia. Vendo a criança adormecida, exausta de tanto chorar, Sofia pensou: o que eu faço com ela? Se contatasse o conselho tutelar, ela iria para um abrigo. Sofia sabia muito bem o quão solitária ela se sentiria lá. Ela mesma cresceu em um orfanato depois de perder os pais. Não. Eu não posso enviá-la para um lugar assim. Na manhã seguinte, quando Lara acordou, olhou para Sofia com os olhos ainda inchados. Tia, o que eu faço agora? Para onde eu vou? Sofia segurou firmemente a mão de Lara. Lara, mor comigo. Tudo bem para você? Lágrimas escorreram dos olhos de Lara. Sério? Sim. Nós duas seremos uma família. Lara se aninhou nos braços de Sofia e chorou por um longo tempo. Sofia também chorou, acariciando a cabeça da menina. Ela não podia ignorar uma criança que, assim como ela, ficará sozinha no mundo. A partir daquele dia, a vida das duas começou.
Sofia trabalhou ainda mais. Tinha uma criança para sustentar. Acordava às 5 para limpar escritórios, durante o dia lavava pratos em um restaurante e à noite fazia o turno da madrugada em uma loja de conveniência. Havia dias em que dormia apenas 4 horas. Tia, você não está se esforçando demais? Lara perguntava preocupada. Sofia sorria e acariciava a cabeça da menina. Estou bem. Ver você indo bem na escola e comendo direitinho é o que me dá forças. Lara era um grande consolo para Sofia. Elas riam juntas, comiam juntas, dormiam juntas. Era um calor que Sofia não sentia há 7 anos. Não estar sozinha, poder proteger alguém. Isso lhe deu uma razão para viver. Mas à noite ela ainda pensava no marido. Queria voltar. Queria ver seu rosto, ouvir sua voz. Mas tinha que aguentar. Enquanto Ricardo Vargas estivesse lá, seu retorno colocaria seu marido em perigo novamente. Uma semana atrás, Lara se aproximou de Sofia com cautela. Tia, este sábado é o primeiro aniversário da morte dos meus pais. Sofia assentiu. Já havia se passado 1 ano. Na quinta-feira à noite, porém, Sofia ficou doente. Uma gripe forte a derrubou. Na sexta, ela passou o dia de cama. No sábado de manhã, ela mal conseguia se mover. Lara, me desculpe. A tia não vai poder ir com você hoje. Lara, preocupada, tocou sua testa. Tia, você está com muita febre. Precisa ir ao médico. Estou bem. Um dia de descanso e eu melhoro. Mas você? Eu posso ir sozinha. Sozinha? Não, você é muito nova. Tia, eu já tenho 9 anos. E a prefeitura oferece um ônibus gratuito para o cemitério. Vou com as outras senhoras do bairro, é seguro. Sofia hesitou, mas seu corpo doía demais e o olhar de Lara era suplicante. Tem certeza? Sim. Eu volto logo. Descanse bem. Sofia acompanhou Lara até o ponto de ônibus. Voltou para casa e se deitou pensando, ela vai ficar bem. O cemitério não é perigoso, e ela estará com outros adultos. Mas Sofia não sabia que seu marido estaria lá. Que Lara veria sua foto por acaso. E que essa coincidência os reuniria depois de 7 anos. E foi assim que a Lara encontrou você no mausoléu hoje. Sofia terminou sua longa história, pousando as mãos em silêncio sobre os joelhos. A sala foi tomada por um silêncio profundo. Apenas o tic-tac de um relógio barato podia ser ouvido. Mateus não se moveu. Apenas segurava a borda da mesa com tanta força que as veias de suas mãos saltavam. Os nós de seus dedos estavam brancos. Sofia o observava com cautela, sem saber o que dizer. Os ombros de Mateus começaram a tremer. A princípio sutilmente, depois com mais força. Sua respiração ficou irregular. Querido. Sofia chamou em voz baixa. Mas Mateus não respondeu. Lentamente, muito lentamente, ele começou a se curvar. Suas costas se arquearam, sua cabeça pendeu. Suas mãos deixaram a mesa e cobriram seu rosto. Você passou por tudo isso. Sozinha. As palavras que escaparam de sua boca eram um fio trêmulo. As pernas de Mateus cederam. Ele caiu de joelhos no chão. A cadeira tombou para trás com um baque, mas ele não pareceu notar. Querido. Sofia se levantou de um salto, mas parou, a mão estendida no ar, sem saber como confortá-lo. Mateus permaneceu de joelhos no chão, o rosto entre as mãos. Ele fechou os olhos com força, cerrou os dentes, mas o tremor não parou. E finalmente as palavras rompidas saíram de sua boca. Por minha causa. Você. Sua voz se quebrou. Seus olhos arderam. Ele tentou segurar, mas as lágrimas vieram. 1, 2. Manchas escuras se formaram no chão de madeira. Por minha causa, você viveu assim. Um soluço profundo sacudiu.
A percepção de que seu sucesso, tudo o que ele havia conquistado, foi construído sobre o sacrifício de sua esposa, o quebrou completamente. Sofia não aguentou mais. Aproximou-se e se ajoelhou ao seu lado. Me desculpe por não ter estado com você. Mas era a única maneira de te proteger. A voz dela também tremia. Mas Mateus não conseguia levantar a cabeça. Não conseguia encarar sua esposa. Sentia muita vergonha, muita culpa. Me desculpe. Me desculpe. Ele repetia as mesmas palavras, apoiando as mãos no chão, a testa tocando a madeira fria. Sofia chorou, olhando para os ombros trêmulos do marido. Ambos haviam sofrido demais. Depois de um longo tempo, Mateus ergueu lentamente a cabeça. Seus olhos estavam vermelhos, o rosto manchado de lágrimas. Mas em seu olhar, algo diferente começava a surgir. Raiva. Uma raiva fria e profunda. Com as mãos trêmulas, ele se apoiou no chão e se levantou. Cambaleou, mas não caiu. Cerrou os dentes e se manteve firme. Olhou ao redor daquele cômodo. O papel de parede descascado, o teto rachado, o chão que rangia. Sua esposa viveu ali por 7 anos. Seu olhar se voltou para a cozinha. O fogão velho, a torneira enferrujada, a pequena geladeira com apenas alguns ovos e um pote de picles. Não havia nem televisão. Apenas um rádio antigo em uma prateleira. Minha esposa viveu aqui. Seus punhos se fecharam. As unhas cravaram em suas palmas, mas ele não sentiu dor. Foi então que ele pegou o celular do bolso. Com os dedos trêmulos, descou um número. Sim, presidente. A voz de seu assistente soou. Mateus falou com uma voz baixa e firme. Carlos, vamos ter que reabrir o caso de 7 anos atrás. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. Que caso, senhor? Ricardo Vargas. Tudo que aquele homem fez 7 anos atrás. Investigue tudo. A voz de Mateus era gelo puro. Mobilize toda a equipe jurídica. O que ele fez comigo, o que ele fez com a minha esposa. Não deixe pedra sobre pedra. Entendido, presidente. Começaremos imediatamente. Ele desligou. Ficou parado por um momento, o celular na mão. Sofia, vendo a expressão do marido, se levantou em silêncio. Caminhou até uma cômoda velha. Hesitou. Estendeu a mão, depois a recolheu. Respirou fundo e abriu a gaveta. Entre roupas velhas, ela enfiou a mão e tateou fundo. E tirou de lá um pequeno cartão de visitas. Preto. Com o nome Sérgio e um número de telefone. A prova que ela escondeu nas profundezas daquela gaveta por 7 anos. Não preciso mais esconder. Você vai me proteger agora. Sofia se aproximou lentamente do marido. Ele se virou ao sentir sua presença. Querido, isto. Com a mão trêmula, ela lhe estendeu o cartão. Mateus olhou para o objeto. Antes de pegá-lo, olhou para a mão de sua esposa. Áspera com unhas rachadas. Este é o cartão que aquele homem me deu há 7 anos. O intermediário. O homem que forjou o meu desaparecimento. Lentamente Mateus pegou o cartão. O papel estava gasto, os cantos amassados. Você guardou isso por 7 anos? A voz de Mateus era um rosnado baixo. Sofia apenas assentiu. As palavras não saíam. Mateus segurou o cartão com tanta força que o papel começou a se amassar. Ele cerrou os dentes. Os músculos de sua mandíbula se contraíram. Aqueles desgraçados. Um som gutural escapou de sua garganta. Vamos acabar com isso. Ele guardou o cartão no bolso e olhou diretamente para Sofia. Não vou deixar você carregar isso sozinha. Agora é a minha vez. O olhar de seu marido fez o coração de Sofia disparar. Aquele não era o homem impotente de antes. Este homem era diferente. Forte e determinado. Mateus caminhou em direção à porta. Seus passos eram pesados, mas firmes.
Ele parou com a mão na maçaneta, olhou para trás uma última vez e sussurrou com uma voz baixa e dura. Agora sou eu quem protege. Ele abriu a porta. O ar frio da noite invadiu o cômodo. Enquanto descia as escadas, Mateus apertava o cartão no bolso. Seus passos não vacilavam mais. A hora da vingança estava chegando. Na manhã seguinte, às 9 horas, Mateus estava em seu escritório na sede da Inovatec, olhando pela janela panorâmica. A paisagem matinal de São Paulo se estendia a seus pés, mas ele não via nada. Apenas esfregava o cartão de visitas preto no bolso. Sérgio. O nome que havia virado a vida de sua esposa de cabeça para baixo. Presidente, o diretor jurídico e o chefe de gabinete chegaram. Mande-os entrar. Seus 2 principais assessores entraram. A expressão normalmente calma de Mateus estava diferente hoje. Fria e dura. Sentem-se. Sua voz era mais grave que o normal. Os 2 se sentaram tensos. A partir de hoje, estamos ativando uma equipe de investigação especial. Mateus jogou uma pasta sobre a mesa. Ricardo Vargas, presidente do Grupo Futuro. Quero que investiguem tudo sobre este homem. O diretor jurídico pegou a pasta. Seus olhos se arregalaram. Mas... este é o caso de 7 anos atrás, não é? Exatamente. Mateus tirou o cartão preto do bolso e o colocou sobre a mesa. Encontrem este homem. Sérgio. O intermediário que Ricardo contratou há 7 anos. O chefe de gabinete pegou o cartão, perguntando com cautela. O que este homem fez, senhor? O olhar de Mateus se tornou gélido. Após um breve silêncio, ele disse em voz baixa. Ele fez da minha esposa uma mulher morta. A sala pareceu congelar. O rosto dos 2 homens empalideceu. O colapso da nossa empresa há 7 anos, o rompimento de contratos, a chantagem contra minha esposa. Tudo foi planejado por Ricardo Vargas. Mateus continuou, olhando para a cidade. Encontrem as provas. Registros de chamadas, transações bancárias, depoimentos de antigos parceiros de negócios. Reúnam tudo e entreguem ao Ministério Público. Entendido. Mobilizaremos toda a equipe. Disse o diretor jurídico. Quero um trabalho perfeito. Provas irrefutáveis que ele não possa contestar no tribunal. A partir daquele dia, a equipe jurídica da Inovatec começou a se mover. Uma semana depois, eles haviam vasculhado todos os arquivos de 7 anos atrás. Identificamos o intermediário Sérgio. Ele ainda está no mesmo ramo de atividade. Temos o endereço. Relatou um membro da equipe. Ótimo. Preparem a denúncia para o MP. Ordenou o diretor jurídico. Tudo aconteceu rapidamente. Mateus foi pessoalmente à promotoria com seus advogados, carregando uma pilha de documentos. Quero denunciar Ricardo Vargas. Por extorsão, coação, sabotagem comercial e manipulação de mercado. O promotor folheou os documentos, erguendo uma sobrancelha. São fatos de 7 anos atrás. As provas são suficientes? Estão todas aqui. Mateus entregou o cartão preto. Este intermediário coagiu minha esposa há 7 anos, sob as ordens de Ricardo Vargas. O promotor examinou o material. Quanto mais lia, mais séria sua expressão se tornava. Vamos receber a denúncia. A investigação pode levar algum tempo. Não tem problema. Nós esperaremos. Mas Mateus não apenas esperou. Na mesma tarde, ele se reuniu discretamente com jornalistas dos principais veículos de comunicação. Tenho informações sobre Ricardo Vargas, do Grupo Futuro. Ele entregou um dossiê. Os olhos dos repórteres brilharam. Isso é um furo de reportagem. A verificação dos fatos é com vocês. Eu já apresentei a denúncia ao Ministério Público. 2 dias depois, a notícia explodiu nos jornais da manhã. Presidente do Grupo Futuro acusado de sabotagem e contratação de intermediário para coagir esposa de concorrente há 7 anos.
Ricardo congelou ao ler o jornal durante o café da manhã. O que é isso? Ele ligou para seu assistente. Chame a equipe jurídica agora. E preparem uma nota de repúdio para a imprensa. Mas era tarde demais. A notícia estava na página principal de todos os portais com milhares de comentários. A opinião pública se voltou contra ele. Às 10 da manhã, assim que a Bolsa de Valores abriu, as ações do Grupo Futuro começaram a despencar. A contraofensiva de Matheus foi implacável. O Ministério Público agiu rápido. O intermediário Sérgio foi intimado a depor. Você recebeu dinheiro de Ricardo Vargas há 7 anos, correto? O promotor mostrou os extratos bancários. Sérgio ficou pálido. Também temos os registros de 17 chamadas entre vocês. Após horas de interrogatório, Sérgio desmoronou. Foi a mando do presidente. Foi Ricardo Vargas quem me mandou fazer tudo. No dia seguinte, Ricardo recebeu uma intimação para comparecer à promotoria. Na sala de interrogatório, o promotor o encarou friamente. O senhor admite ter levado a empresa de Matheus à falência há 7 anos? Foi uma competição de mercado justa. E como explica os R$ 200 mil enviados para Sérgio? E as gravações em que o senhor pressiona outros empresários a romperem com ele? A investigação durou 5 horas. Ricardo negou tudo, mas as provas eram esmagadoras. Ao sair da promotoria, uma multidão de repórteres o cercou. Ele mal conseguiu chegar ao carro. Lá dentro, trêmulo, ligou para Matheus. Alô? A voz fria de Matheus atendeu. Foi você, não foi, Matheus? Foi você que fez isso comigo. A voz de Ricardo tremia de raiva e medo. O que o senhor quer? A voz de Matheus era calma. Seu desgraçado. Desenterrar uma história de 7 anos. 7 anos. O senhor se refere ao dia em que destruiu minha empresa e coagiu minha esposa? Isso não é algo que o senhor deva reclamar. Foi o senhor que fez. Matheus, escute. Podemos fazer um acordo. Eu te dou dinheiro. Quanto você quiser. Não é um problema que se resolve com dinheiro. Então o que você quer? Ricardo gritou. O que a lei manda. Assim como o senhor fez comigo. Antes que Ricardo pudesse xingar, Matheus desligou. Alguns dias depois, o Ministério Público pediu a prisão preventiva de Ricardo Vargas. No dia da audiência, Matheus estava no corredor do tribunal. Viu Ricardo passar, abatido, a arrogância de 7 anos atrás completamente desaparecida. Seus olhares se cruzaram. Matheus se aproximou e sussurrou em seu ouvido. Sinta na pele, na prisão, o preço que se paga por mexer com a família de alguém. Ricardo não conseguiu dizer nada, apenas o encarou com olhos apavorados. Momentos depois, a prisão foi decretada. Ricardo Vargas foi algemado ali mesmo. As câmeras registraram tudo. Do alto da escadaria do tribunal, Matheus observou a cena. A vingança estava completa. Agora só restava o recomeço. Ele pegou o celular e ligou para Sofia. Querida, sou eu. Acabou. Do outro lado da linha, ouviu o soluço dela. Acabou mesmo? Sim. Estou indo para casa agora. Vamos recomeçar. O carro de Matheus acelerou em direção à favela. Pela primeira vez em 7 anos, ele estava de verdade voltando para casa. Ao subir a escadaria e parar em frente ao portão cinza, seu coração batia forte. Assim que ele entrou, Sofia se levantou, os olhos cheios de lágrimas. Acabou? Ela sussurrou. Matheus assentiu, tirou o cartão de Sérgio do bolso e o rasgou ao meio. Não precisamos mais disso. Ele disse suavemente. Nunca mais vou te perder. Jamais. Sofia pegou os pedaços do cartão. As lágrimas escorreram por seu rosto. Acabou. Acabou mesmo. Sim. Ricardo foi preso. Ele não pode mais nos fazer mal.
Ao ouvir isso, as pernas de Sofia cederam. Mateus a amparou, e os dois se abraçaram com força. Me desculpe por ter te deixado sofrer sozinha. Não. Você me protegeu. Eles ficaram abraçados por um longo tempo. O fim de uma separação de 7 anos. Foi quando um pequeno rosto espiou pela porta. Era Lara. Ela entrou devagar, parando ao ver os dois abraçados. Sofia enxugou as lágrimas rapidamente. Lara, você acordou. Lara se aproximou e segurou a barra da roupa de Sofia, a mãozinha tremendo. Tia. A voz dela era quase inaudível. Vocês vão embora agora? A pergunta atingiu Sofia como um soco. Nos olhos de Lara havia um medo de ficar sozinha novamente. Mateus viu a cena e se aproximou. Ajoelhou-se para ficar na altura da menina. Lara. Ele disse com uma voz firme e gentil. Ninguém vai embora. Os olhos de Lara se arregalaram. Sério? Sim. Nem a tia, nem o tio. Ninguém vai embora. Mateus pegou a mãozinha dela. E você vai conosco. Nós 3. Lara o encarou, incrédula. Eu também? Eu posso ir junto? Claro. Porque nós somos uma família. Naquele momento as lágrimas que Lara segurava explodiram. Ela chorou e se jogou nos braços de Mateus. Ele a abraçou com força. Sofia, também chorando, se juntou ao abraço. Agora sou eu quem protege. Vocês duas. A voz de Mateus era sólida. Obrigada. Muito obrigada. Sofia soluçou, aninhada no ombro do marido. Os 3 ficaram ali, abraçados. A dor de 7 anos se dissolvendo naquele momento. Lara ergueu o rosto manchado de lágrimas. Então, o senhor vai ser meu pai? Mateus sorriu. Se você quiser. Lara abriu um sorriso radiante. Eu quero. No dia seguinte, Mateus levou Sofia e Lara para a casa de seus pais. 7 anos depois. Ao abrir a porta, sua mãe congelou ao ver Sofia. Sofia. Minha filha. A sogra não conseguia acreditar. Mãe. Sofia se ajoelhou chorando. Me desculpe. Me desculpe por tudo. A sogra a abraçou chorando também. Minha nora. Você voltou viva. O sogro se aproximou, os olhos vermelhos, e acariciou a cabeça de Sofia. As palavras não eram necessárias. Mãe, pai. Mateus disse. Quero apresentar alguém. Os pais olharam para Lara. Olá. Eu sou a Lara. Esta menina. Sofia cuidou dela como uma filha por 1 ano. E agora ela será nossa filha. A mãe de Mateus sorriu entre as lágrimas e estendeu a mão para Lara. Vem aqui, querida. Ela segurou a mão da menina. Quantos anos você tem? 9. Você é muito bonita. Nossa neta. Nossa família. 1 mês depois, Mateus, Sofia e Lara se mudaram para um apartamento novo e espaçoso em São Paulo. Havia até um quarto só para Lara. Uau! Lara correu pela casa maravilhada. Aquele é o meu quarto? Ela abriu a porta. Paredes cor-de-rosa, uma cama nova, uma escrivaninha e bonecas. É meu de verdade? Sim. Decorei com a sua cor favorita. Lara pulou na cama rindo. Sofia sorriu feliz. Mateus a abraçou por trás. Estou tão feliz. Parece um sonho. É real. É o nosso novo começo. Os 3 se reuniram na janela da sala. O céu noturno estava salpicado de estrelas. As luzes da cidade brilhavam. Lara olhou para o céu por um longo tempo e sussurrou. Mamãe. Papai. Mateus e Sofia a olharam surpresos. Os olhos de Lara estavam cheios de lágrimas, mas ela sorria.
Vocês estão vendo? Eu estou muito feliz. Eu tenho uma nova mãe e um novo pai. E avós também. Lágrimas escorreram por seu rosto, mas não eram de tristeza. Não se preocupem. Eu não vou mais chorar sozinha. Não tenho mais medo. Sofia a abraçou com força. Mateus envolveu as duas em seus braços. Mamãe e papai, eu amo vocês. E obrigada. Lara acenou para o céu. Uma estrela pareceu brilhar mais forte. Agora nós somos uma família de verdade, né? Lara perguntou, enxugando as lágrimas. Mateus acariciou sua cabeça. Sim. Para sempre. Os 7 anos perdidos foram dolorosos.